Boa noite, graça e a paz do nosso amado Jesus. Irmãos, esse momento é um momento de alegria, né, no nosso coração. Quando falamos de dízimo e oferta, eu queria ler uma passagem aqui muito rápido, que você entenda que a oferta ela não está ligada a dinheiro, ela não está ligada a bens materiais, apesar de que no mundo que nós vivemos isso é possível e é necessário. Aqui em Mateus 4, verso 18, a palavra do Senhor está dizendo assim: olha, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Irmãos, o que me traz aqui em reflexão? Aqui quando Jesus faz a proposta para eles, eles se entregam como uma oferta viva, porque ali eles largam a vida deles para seguir aquilo que Jesus propôs para eles. E o que Jesus fala para eles? Olha, vocês seguindo a mim, vocês deixariam de ser pescadores de peixe, agora vocês se tornam pescadores de homens. Agora vocês precisam representar a minha glória. Agora o Senhor traz esses homens para representá-lo e andá-lo junto com Ele. Aqui mostra para mim um tipo de oferta que declara, como a Bíblia fala, a respeito de uma oferta viva. Aquilo que você larga tudo por amor a Cristo. E aqui estava no início do ministério de Jesus, porque a Bíblia fala que eram os primeiros que o Senhor reúne para ser os 12. Eu não sei como que você olha a questão de dízimo e oferta. Eu não sei se é com gratidão, com alegria no coração, ou se você pode imaginar, será que chega nesse momento do culto, a gente se preocupa porque vai ter que pôr a mão na carteira. Irmão, a Bíblia diz que se você faz isso com tristeza no coração, não faça. É melhor. Mas que você faça e dê com alegria, que isso é a melhor parte. Quando eu entendi isso, eu não falo isso para me engrandecer, mas eu não vou a um culto de mão vazia. Desde que eu entendi isso, em alegria aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. E aí não está se relacionando a valor. Se você tem o valor, seja ele grande ou pequeno, por Senhor não importa. O que importa é a intenção do meu coração. Amém? Queria que você ficasse de pé, separasse o seu dízimo, a sua oferta. Que essa porção de hoje seja uma porção de gratidão por um dia de vida, pelo mais o privilégio de estarmos aqui. Porque, irmão, não tem lugar melhor para estar. Não tem. Por mais que seja cansativo o dia, por mais das correrias. Hoje, praticamente eu não ia vir, resolvi mexer na minha casa lá, arrumar umas bagunças que a minha esposa me cobra sempre. E eu vou empurrando com a barriga. Trabalhei, depois que eu cheguei do trabalho, fui inventar de fazer isso. Eu olhei para o relógio, 6h30, eu falei, meu Deus, está tudo revirado lá, não cabe um carro dentro da garagem. Quando eu chegar lá, só Deus sabe a hora que eu termino ela, mas eu precisava fazer isso. E meus amigos chegaram em casa, falei, vamos, larga tudo aí, vamos embora. Né, isso para a honra e glória do Senhor, amém? Que você possa trazer sua oferta com alegria e gratidão ao Senhor, amém? Querido Deus, nessa noite, Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti a nossa oferta em primeiro lugar, o nosso coração. Porque a Tua palavra diz que quando o Senhor tem o nosso coração, o Senhor tem tudo de nós. E o Senhor não quer a nossa oferta, sim, o Senhor quer o nosso tudo. E tudo que representa a Ti é para Ti, Senhor. Que a minha vida te pertence, a minha casa te pertence, Senhor. Então o meu dinheiro também te pertence. Por isso eu te engrandeço nessa noite e te agradeço com alegria no meu coração, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, você que vai fazer em espécie, aqueles que vão fazer no Pix ou na maquininha,
Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nem os montes são tão altos, nem os vales tão profundos, como o amor do nosso Deus. Já ora por mim. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do nosso amado, que o Senhor venha derramar sobre ele. Querido Deus, nessa noite, Pai querido, nós queremos colocar este vaso em Tuas mãos, Senhor, mas que ele seja apenas um canal, um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Senhor, que ele libere aquilo que já está em seu coração, que foi o Senhor que derramou, para a Tua igreja nessa noite, Pai, uma porção dobrada daquilo que o Senhor tem preparado no céu para cada um de nós. Por isso use ele com graça, com sabedoria e com ousadia, Senhor, sem reserva, Pai, porque ele te pertence e tudo aquilo que o Senhor liberou, para essa noite, Senhor, ela venha e produza o resultado para o qual vai ser enviado. Por isso, Deus, cubra a casa dele, guarda em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso a Jesus, amém, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Obrigado pelo café. Nosso Deus, Ele é muito bom, queridos, e tem nos dado o privilégio de buscarmos a sua face. E toda vez que nós sentamos ali, naquela mesa, para estudar a palavra, é muito forte a riqueza das Escrituras, que consiste nos detalhes. É bom demais ler sozinho, estudar sozinho, mas quando você vai extraindo a interpretação, quando você vai cavando mais fundo, extraindo aquilo que muitas vezes passa desapercebido, nosso pastor, ele fala o seguinte: olha, não leia a Bíblia correndo, com pressa. Não tem proveito em você falar, olha, eu li a Bíblia 5, 10, 15 vezes, se você não entender. A Bíblia, ela é mais profunda do que extensa. Nós vemos 1000 e tantas páginas, mas ela tem uma profundidade muito maior do que a quantidade de versículos ali. E nós vimos tanta beleza na face de Cristo, nós vimos tanta humanidade, tanta compaixão, empatia, na passagem do Filho de Deus pela terra, e nós nos surpreendemos. E algo que me chamou a atenção, embora não seja isso que eu vou pregar, mas eu quero citar que Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro diante da incredulidade do povo, ele agradece o Pai, porque o Pai sempre o ouve, sempre o escuta, e ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E logo brada uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei uma vez, eu vou glorificar novamente. E o nome de Deus, ele é glorificado através de uma vida de obediência, de uma vida de propósito, de uma vida de renúncia, de uma vida onde você vive a verdadeira humildade, que não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Jesus estava diante de uma multidão incrédula, mesmo sabendo dos seus feitos sobrenaturais, mesmo depois de terem sido impactados pela cura de um cego de nascença, mas ainda assim, muitos estavam apegados a uma crença limitante dos saduceus de que não havia ressurreição.
E aquele homem que já estava morto há 4 dias, amigo de Jesus, as pessoas já diziam ali, poxa, era amigo dele, por que ele não curou ele? Por que ele não veio de onde ele estava? Talvez por que ele não liberou uma palavra? Porque ele curou um cego de nascença. Por que ele não fez algo se... E desde o princípio ele já tinha falado, olha, essa enfermidade aconteceu, ele está neste estado, para que o nome de Jesus, ou para que o nome de Deus, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Essa morte, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E quantas vezes nós pensamos que tantas situações que nós vivemos é para a morte, que não tem mais jeito, e nós passamos a escutar tantas vozes, e nesses dias, nunca houve um tempo onde tantas vozes falam na nossa mente. Escutamos de fato tantas coisas, e Jesus ali diante de um povo incrédulo, ele opera um milagre sobrenatural. Não era a primeira ressurreição, porque ele já havia ressuscitado a filha de Jairo, e já tinha ressuscitado o filho único de uma viúva. Então o Senhor, Ele é poderoso e manifesta os seus sinais, Ele está vivo, gente. O Senhor, Ele é poderoso e Ele tem manifesto os seus sinais. Mas muitas vezes nosso coração está tão distante, está tão afastado, está tão incrédulo, que nós já não percebemos a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Nós vivemos de desculpas e desculpas, de argumentos e argumentos, e muitas vezes condicionamos o poder de Deus àquilo que nós podemos ver e fazer, sendo que o Deus que nós servimos, Ele é tão grande que a sua loucura é mais sábia do que a sabedoria humana. Então o Senhor, Ele tem aberto os nossos olhos, e uma coisa que eu tenho pedido é, Senhor, nos dê a capacidade, a fé, o foco, a direção, a ousadia, para colocarmos tudo que temos aprendido em prática, porque senão não tem valor, senão a casa estará edificada sobre areia, e quando vier a estação da tempestade, vier a estação do caos, vier as inundações, nós cairemos, nós nos esqueceremos do poder de Deus, desta graça de Deus. Assim como Jesus operou tantos sinais e continua fazendo, e aquele povo ali estava incrédulo diante de uma impossibilidade para eles, mas não para Jesus, assim também nós vivemos. Quando Jesus, Ele opera um milagre em nossa vida, nós logo nos enchemos de fé, enchemos o nosso coração de esperança, e a única voz, palavra que sai dos nossos lábios é: haveria algo difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não haveria. Quem já assistiu aqui Desafiando os Gigantes? Filme muito bom, se você não assistiu ainda, assista, é antigo, mas é muito bom porque existiam ali algumas impossibilidades diante dos seus olhos, e quando o Senhor, Ele faz, o treinador, ele sacode algumas pessoas e diz para eles: olha, haveria algo difícil para o Senhor? Haveria alguma impossibilidade para o Senhor? Não há impossíveis para o nosso Deus, e não há impossibilidades para aquele que crê, para aquele que tem fé. Então, meu irmão, não condicione, não limite o poder de Deus, porque o Deus que está aqui, que te trouxe aqui, Ele tem operado na sua vida, Ele tem trabalhado em você, e ainda que os teus olhos não estão vendo, ainda que você não esteja sentindo, o Senhor está ali, presente. O que eu preciso então, pastor, é ter a consciência de que Ele está ali, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não possa tocá-lo, Ele está presente. Diga glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que sabe o final desde o início. E quantas vezes nós fazemos tantos planos,
E o Senhor, Ele simplesmente dá risada dos nossos planos. Muitas vezes nós projetamos tantas coisas, e o Senhor, Ele quer guiar os nossos passos. Mas para isso, nós precisamos caminhar. Amém? Então continue caminhando, continue avançando. Como que você avança? Não é correndo, é de joelhos. Como que você avança, meu irmão? Não é buscando informações no Google, é indo para a palavra. Como que você avança? É deixando Cristo manifestar em você a glória do Pai. Amém? Nós precisamos correr de um evangelho superficial. Nós precisamos correr de palavras que de fato só despertam o melhor em nós. Nós precisamos de fato valorizar o confronto de Deus, para que venhamos viver a poda, e através da poda agradarmos o coração do Pai. Diga glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, capítulo 8, no verso 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, e logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. E Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Não, Senhor, pulou um. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peque mais. Glória a Deus. Pai, nós estamos diante desta palavra que é vida, que é eficaz, que nos traz a consciência daquilo que não está correto, alinhado em nossas vidas, que nos mostra para nós mesmos e nos transforma, nos tornando semelhante a Jesus. Nós pedimos que essa palavra encontre um lugar em nosso coração, um lugar para ela produzir fruto, crescer, e que nós, ó Deus, sejamos a luz deste mundo, através do impacto, da transformação que esta palavra provoca em nosso interior. Que nós sejamos o sal da terra, inconformados, que tenhamos a nossa mente renovada e o coração contrito e quebrantado, para te ouvir e te obedecer, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto eu ouvia uma canção, o Senhor, Ele me levou até essa palavra, que estudamos algumas semanas atrás. Nós estamos ali transitando pelo capítulo 11, 12 de João, na Escola Ruiosa. E o amor de Deus, Ele é incomparável. E a sensibilidade com que Jesus manifestou esse amor
é incomparável. Nós vemos uma mulher em um momento tenso da sua vida, um momento onde ela é pega numa situação desprezível, numa situação vergonhosa, e ela é trazida para o templo. Ela é trazida, e não é por pessoas comuns, são por mestres da lei, pessoas que tinham o ofício de apontar o caminho, não apontar o dedo, pessoas que eram para estar ensinando e direcionando aquela mulher a um caminho onde ela poderia encontrar a misericórdia. Porque Miqueias, se eu não me engano, 6:7, o Senhor ele já traz um grande apontamento para os seus filhos, mesmo num tempo onde a lei era evidente, as pessoas eram devotas, só que o Senhor ele falou: o que me agrada não é sacrifício, é milhares de carneiros, 10.000 rios de azeite. Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar nossos pecados? Ó povo, o Senhor já declarou o que é bom e o que Ele requer de você: que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Mas aquele povo, eles estavam apegados à lei, mas não conheciam a essência desta lei, e trouxeram essa mulher porque eles queriam apanhar Jesus, como sempre, queria que Jesus fosse pego e contradizesse, ou isso contra a lei. Imagina você o constrangimento daquela mulher, exposta no templo. É bem provável que não deu tempo de ela pegar as suas roupas, que eles não estavam nem aí para esconder a nudez daquela mulher. Eles pegaram ela no ato e trouxeram, apontando um ponto da lei, trazendo vergonha, expondo a nudez, cercada por homens prontos para tirar a vida daquela mulher. Imagina o desespero. E é isso que a religião, que o mundo faz, traz a exposição. O que nós não aprendemos com um Deus que é misericordioso desde o início, porque Adão ele pecou, ele fez o que não era para fazer, e Deus ele não falta ao lugar do encontro. Deus não falta ao lugar do encontro, querido. Pode faltar. É por isso que eu amo esse Deus, que não está apegado à quantidade de pessoas que vêm a um templo, ou que se apresentam a Ele diante de um culto. Ele fala assim: olha, se tiver 2 ou 3 ali, reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Deus não falta no culto. E Adão, mesmo depois de pecar, ele tenta se esconder. Ele pega folhas de figueira para cobrir a sua nudez, e Deus aponta para ele: quem falou para você que você estava nu? Quem falou? Ele viu que ele não poderia se esconder de Deus, e se apresenta ali: eu fiquei com vergonha, porque nós estávamos nus. E quem falou para você? Por acaso tu fez o que não era para fazer? Por acaso tu comeu do fruto da árvore que eu falei que não era para comer? E mesmo assim, um Deus tão misericordioso, Ele já tem ali um plano de redenção, um plano de salvação, e Ele mata um animal, e com a pele daquele animal, Ele justifica o homem, Ele cobre a nudez de Adão. Quem está aqui? Um Deus que nos justifica. A religião, ela tenta trazer justificação pelas nossas atitudes, pelas nossas boas obras.
E muitas pessoas hoje estão vivendo com base nessas boas obras, dizendo: eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não preciso estar na igreja para buscar Deus, eu não preciso, e tantos argumentos. E eu aprendi uma coisa, que quem é bom de argumento é porque é ruim de arrependimento. E o que nos aproxima de Deus é um coração contrito e quebrantado, isso Ele não despreza. E o coração, ele é contrito e quebrantado através de uma decisão de se arrepender, através de uma consciência que entende a sua mesquinhez, a miséria, a sua pobreza. E o Senhor, Ele vem nos ensinando, Ele vem nos libertando de conceitos, de palavras, de sistemas, que por muito tempo nós vivemos e reproduzimos. Porque é muito mais fácil apontar o dedo do que apontar o caminho. É muito mais fácil acusar do que ajudar. É muito mais fácil reconhecer ou melhor, apontar e ver que uma pessoa errou e eu me sinto superior a ela, porque os meus erros não foram descobertos ainda, porque nada é oculto diante de um Deus onipresente, que está em todo lugar, diga amém. Eu olho para esta mulher sendo exposta, e é complicado demais a exposição. Eu disse isso para uma pessoa que caminhou com a gente por um tempo aqui, e que nos expôs em uma reunião, e eu fiquei com ele mais de 1 hora no telefone dizendo: olha, você não sabe a dor de ser exposto, você não tem a noção do constrangimento, da vergonha, você não tem a noção, porque você procura um lugar para se esconder, e você às vezes está diante de pessoas que estão ali apontando o dedo para você, e você só queria se enterrar, cavar um buraco e se enterrar, sumir, de tamanha vergonha. E não passou muito tempo, ou algumas semanas, essa mesma pessoa foi exposta e sentiu. Eu entendo, meu irmão, que o Senhor, ninguém pode zombar de Deus. Se nós estamos insatisfeitos com a nossa colheita, nós precisamos observar o que nós plantamos, porque semeadura e colheita é um princípio, Gálatas capítulo 6, verso pelo 2 ou 3, está por ali, vai dizer: não se pode zombar de Deus, aquilo que o homem semear, isso certamente ele colherá. Deus, Ele é tão generoso que nos dá a liberdade para semear o que a gente quiser, mas Ele é tão justo que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos, e é por isso que eu preciso me refugiar em um Deus misericordioso, através do arrependimento, porque se as minhas palavras feriram, mataram, destruiu lá atrás, talvez o cenário que eu estou vivendo hoje seja uma colheita daquilo que eu fiz, porque uma hora a fatura chega, uma hora a conta chega, então eu preciso ser real. Existem muitas pessoas que são ideais, tem um padrão perfeito, quando ele passa pela rua com a sua Bíblia gigantesca na mão, com a sua roupinha de ver Deus, as pessoas falam: ali vai um homem de Deus. Mas Deus sabe quem é o seu amigo, quem é filho, quem tem intimidade com Ele. Por isso eu fiz uma oração: olha, Senhor, me apresente os teus amigos, eu quero andar com os teus amigos, eu quero andar com aqueles que te conhecem,
com aqueles que andam em profundidade contigo, porque é nesse lugar que eu quero transitar. É um lugar onde a multidão não vem. Existem muitos perfis ideais na internet, profetas que se dizem profetas, mas estão mais como patetas do que profetas, porque o que profetizam são falácias, são o reflexo de emoções que não passa de uma religiosidade hipócrita, que não traz a verdade, a luz de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos, e sim uma emoção temporária, que tem prazo de validade. Eu vejo uma mulher sendo exposta em desespero. Eu vejo uma mulher que está ali, nua, diante dos seus acusadores, diante daqueles que não era para acobertar o que ela tinha feito, mas para direcioná-la. Se conhecesse a essência da lei. E aí nós vemos um Jesus, que é a imagem do Pai. Ele só faz o que vê o Pai fazer, desde o início. Ele diz assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Ele está ali diante daquela mulher, não como alguém para condenar, mas para levantá-la, para defender. Assim como hoje Ele está diante de um Deus Todo-Poderoso como o nosso advogado. Os fariseus, eles querendo testar Jesus, aplicando a lei com severidade, mas Jesus respondendo com sabedoria, misericórdia e justiça. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E portanto, nesse momento, a pedra da hipocrisia, ela não pôde ser lançada. Diga a glória a Deus. No verso 7, diz que aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ah, meu irmão, e eu vejo uma graça tão abundante de Deus, através de Jesus, porque ali foram se retirando dos mais velhos aos mais novos, e aquelas pedras que estavam nas mãos, foram caindo ao chão, uma a uma. Talvez você pode estar na condição da mulher, como alguém que está sendo acusado, ou talvez você possa ser o acusador de alguém, aquele que está com a pedra na mão, pronto para atirar. Tantas aplicações dessa palavra, ela só se volta para nós como alguém que está na posição da mulher, pronto para ser morto, apedrejado, exposto, pronto para ter a sua vida terminada por uma consequência de uma ação. Só que nós não queremos se colocar no lugar dos homens maus, jamais. Eu não sou aquele que acusa, eu não sou aquele que está pronto para apedrejar. Nós tivemos uma pessoa aqui que ela sempre vinha até a mim, até nós, até a nossa casa, nos chamava para tomar um café na casa dela, sempre para falar mal de alguém. E eu falava, meu Deus. E eu ia confrontando através da palavra, mas era terrível, porque ninguém prestava para essa pessoa. Ninguém prestava, eu falava, meu Deus. Eu já sabendo que quem fala de Pedro fala mais de si do que de Pedro. Eu disse uma vez, olha, se o maior pecador que você conhece não for você ainda não entendeu o Evangelho. Se o maior pecador que eu conheço não for eu, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta, ele disse, olha, eu, o maior dos pecadores, quem? Você olha para a vida de Paulo, eu, pior, sabe, nós queremos ser bons diante dos homens,
E nós vemos um Jesus que se tornou maldição por nós, ele se tornou o pior, ele foi condenado como um criminoso, ou pior que um criminoso. Uma certa vez um pregador, ele entrou na igreja com uma pedra na mão, e ele subiu no púlpito e ele disse: olha, hoje eu vou pregar sobre o pecado dos outros. Quem nunca pecou, por favor, pegue essa pedra e atire em mim. E o templo, a galera ficou em silêncio. E ele então disse: é fácil apontar, o difícil é se examinar. É fácil apontar, o difícil é se examinar e ver o quanto eu estou distante de me parecer com Cristo. Nós cantamos uma canção aqui, tão longe estou de me parecer contigo. Nós temos um objetivo, é de permitir que a forma que é Cristo nos dê uma nova forma, molde o nosso caráter, molde a nossa mente, molde o nosso coração, para que nós venhamos ser a luz como Ele foi luz, para que a luz brilhe na escuridão, e não venhamos ser alguém que só mudou a capa, só mudou a máscara, só mudou o ambiente, mas não mudou o coração, não mudou o interior. Jesus, ele confronta o coração dos acusadores, revelando que ninguém é justo por si mesmo. Quando um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para ele: olha, mestre, bom mestre, o que eu preciso para ser salvo ou herdar a vida eterna? Ele fala assim: cumpra os mandamentos, os princípios. Você sabe qual é? Sei. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a mente. E aí ele olha para Jesus e fala assim: olha, eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade, desde a minha infância, por toda a minha vida eu tenho observado os mandamentos. Jesus traz um apontamento para ele: ainda falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E logo ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus queria a riqueza dele? Não, porque paralelo a isso, quando Judas traz um apontamento para a mulher que derrama o nardo puro diante de Jesus, sobre Jesus, Judas aponta: devia ser vendido e dado aos pobres. Era isso que estava no coração dele? João ele foi o único que escreveu que teve a capacidade de trazer a observação do que estava no coração de Judas. Ele falou assim: olha, ele falou isso não é porque ele tomava a causa dos pobres para si, mas porque ele era ladrão, e por cuidar do dinheiro, ele removeu, ele retirou, ele extraiu, ele roubou, labirou, lalau, ele retirou o dinheiro que não era dele, ele roubou. Então, esse jovem rico, ele tinha muitas posses, e o coração dele estava nas riquezas. E Jesus, ele trazendo um outro ensinamento, ele disse assim: olha, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então Jesus, ele vai confrontar a nossa mente para revelar o nosso coração, porque não adianta eu saber muito bem as escrituras se o meu coração estiver desajustado, estiver desalinhado, se eu estiver pronto para cortar a orelha, sendo que Jesus, ele quer restaurar, assim como Pedro corta a orelha do soldado. Como que esse soldado ia crer? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como eu vou ouvir se eu não... Como eu vou entender? Como eu vou ter fé se eu não conseguir ouvir? Então hoje tem muitas pessoas cortando a orelha, muitas pessoas que sabem muito bem falar mal. E por que não acontece milagres como acontecia em Pentecostes? Porque logo após Jesus vieram discípulos após ele, vivendo como ele viveu, renunciando como ele renunciou, tendo uma profundidade no seu relacionamento com Deus como Jesus tinha.
e a sombra desses camaradas curavam. Quando pediram esmola para eles no templo, ele fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, levanta e anda. E os milagres aconteciam. E por que as mesmas palavras que eram pronunciadas por eles, se nós pronunciarmos hoje, por que não acontece mais? Talvez seja por um único motivo: não pode sair água doce e amarga da mesma fonte. A minha boca, a nossa boca, a nossa mão não foi criada para tirar pedras, para destruir. As pedras que estão nas nossas mãos não é para matar pessoas, é para edificar um altar ao Senhor, é para dedicar e sacrificar a própria vida no altar. É para edificação, é para construção. Então, é por isso que não tem como. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. E essas pessoas aqui estavam no templo, e as suas orações eram longas e visíveis diante dos outros, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse aqui, pecador, miserável, incrédulo, porque ele faz isso, aquilo, outro. Eu não sou como ele não, eu dizimo, eu faço isso, eu falo isso. E esses homens que trouxeram essa mulher, que pegaram essa mulher nessa condição, eles achavam que eles eram justos por aquilo que eles faziam. Paralelo a esse orgulhoso que orava dessa forma: graças te dou porque eu não sou como esse, tinha um outro que estava orando, falando: Senhor, ele batia no peito, mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus, ele fala para aqueles que estavam ouvindo, quem saiu justificado daquela oração. E ele afirma: eu digo para vocês que não foi o primeiro, mas o segundo. Porque nós não somos justificados pelas nossas obras. A tentativa da autojustificação é como trapo de imundícia. Quantos estão entendendo? Jesus, meu irmão, ele tem confrontado o seu entendimento, a sua intelectualidade, a sua capacidade para revelar o teu coração. E que o nosso coração esteja alinhado à verdade de Deus, que nós tenhamos a pureza em nosso coração, porque para o puro, tudo é puro. Se nós vemos maldade em tudo, é porque talvez esteja faltando pureza em nossos corações. Aleluia. O Senhor, Ele tem nos revelado para nós mesmos. Sabe por que nós enfrentamos tanta pressão? É porque é no meio da pressão que nós revelamos aquilo que está dentro. É no meio da pressão, é quando eu preciso manifestar minha reação. Porque eu tenho controle, eu tenho domínio da minha ação, Eu cheguei em casa, eu projetei estar aqui desde o período que eu acordei. Hoje é quinta-feira, eu vou trabalhar, até tal horário eu vou chegar, eu vou almoçar, eu vou tomar um banho e eu vou ir para a igreja. Eu projetei minhas ações, só que muitas vezes não dá tempo de fazer um processamento para reagir, porque a reação muitas vezes, na maioria delas, nós não esperamos aquilo que vai vir de lá, mas o que vai sair daqui, meu irmão, é o que de fato me contamina. Não importa se o que vem de lá é rejeição, é ofensa, o que vem de lá é palavras de baixo calão, é palavras de maldição, o que vem de lá não importa, o que me contamina é o que sai aqui, olha, do meu coração. As minhas palavras saem do meu coração. Eu preguei aqui no domingo sobre o poder da palavra, o quanto isso está dentro ainda de mim, porque é muito forte as nossas declarações.
A voz desses homens que se diziam de Deus nesse momento estavam sendo para acusar. A hipocrisia religiosa é desmascarada. Eles usavam a lei como arma, não como caminho para a restauração. Entende? A palavra de Deus, ela pode ser usada, ela deve ser usada como arma para guerrear, não é contra pessoas. Diga assim comigo, não é contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra dominadores que atuam nas regiões celestiais, principados, potestades, espíritos malignos. Espíritos malignos. Mateus capítulo 7, no verso 3, vai dizer assim: olha, por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão ou amigo. A Bíblia nos revela para nós mesmos. Meu irmão, antes de julgar, nós devemos examinar a nós mesmos. A graça de Cristo, ela supera toda a condenação humana. Sabe, a gente vê uma mulher que está ali exposta, os seus acusadores prontos para tirar a pedra, e eles são obrigados a se retirar. Por quê? Diante da voz de Jesus dizendo, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tinha pecado ali? Quem que não tinha pecado? E eles vão se retirando, se retirando. E Jesus no verso 10 diz assim, olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Sabe o que é isso, meu irmão? É graça. É graça. Se você estava com a pedra na mão para atirar em alguém, abra a mão do seu direito de estar certo. Tenha paz. Quando você busca estabelecer a tua justiça, a justiça de Deus não vai operar. Deixa Deus trabalhar por você. Nós declaramos aqui, olha, braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Meu irmão, quando Ele libera uma palavra, quando Ele libera uma revelação, ou uma sentença, te prepara. Quem que pode resisti-lo? Ninguém. A graça de Cristo, ela supera a condenação humana. Philip Yancey, o autor de Maravilhosa Graça, ele fala assim, olha, graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Isso é graça. Isso é graça. O motivo de eu estar aqui, de você estar aqui, de nós levantarmos, meu irmão, significa que a justiça de Deus, ela não operou enquanto você dormia, mas a sua graça. Porque se a justiça dele fosse manifesta, nós teríamos sido fulminados. Conta-se uma história de um juiz que reconheceu um réu como seu amigo de infância. O camarada era juiz e se apresentou diante dele como acusado, um amigo de infância. E quando ele viu o crime, ele estabeleceu a pena, a condenação, o peso da lei, mas logo em seguida, ele tirou sua própria carteira e pagou a fiança do seu amigo. Ele tirou a sua própria carteira e pagou a fiança do seu amigo. Ele, como juiz, ele estabeleceu a sentença, mas por ser um amigo de infância, ele mesmo pagou a sua fiança.
E foi o que aconteceu com Deus e conosco. A justiça foi feita, se cumpriu em Cristo, mas com misericórdia. Jesus, ou melhor, Deus, Ele trouxe o peso da lei sobre Jesus, porque nós éramos o acusado que estávamos diante do juiz, e Ele mesmo pagou o preço por nós, entregando a vida do seu Filho. Diga glória a Deus. Jesus, meu irmão, nessa situação, o único sem pecado que poderia condenar aquela mulher, o que Ele escolheu? Diga assim comigo: perdoar. E eu quero falar algo aqui, eu já estou terminando. O perdão, meu irmão, é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer, que alguém pode viver. E a falta do perdão é uma prisão tão poderosa, que pode fazer com que a vida de alguém se define, com que um câncer se estabeleça na vida daquela pessoa, tirando-lhe a vida, o prazer dos dias. A falta do perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta ele ou ela para o fundo de um mar tão profundo, que essa pessoa jamais conseguirá sair daquele abismo sem a ajuda e o poder libertador de liberar, de soltar aquela pedra. Se Deus Ele perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? C.S. Lewis, ele diz assim, olha, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa. De fato, é o que eu acabei de dizer. Até que tenha que perdoar alguém. É desafiador você liberar, você arrancar essa pedra. Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher, mas Ele escolheu perdoá-la. O perdão é a chave que destranca a porta do ressentimento e as algemas do ódio, é o poder que quebra as correntes da amargura. Esse é o poder do perdão. Sabe, Jesus, Ele nos perdoou. E você? Tem alguém aqui que você carrega? Tem alguém aí que você ainda está preso? Isso nos impede de avançar, de caminhar. Libera hoje, em nome de Jesus. Libera hoje. Que seja um pai, uma mãe, alguém que abusou de você, alguém que fez o mal para você. Uns dias atrás, nós recebemos em nossa casa alguém que liberou algumas palavras ao nosso respeito, nos rejeitou por intermédio de falácias, e, meu irmão, como é maravilhoso você entregar o oposto daquilo que entregaram para você. Sabe por quê? Porque cada um dá aquilo que tem. Cada um tira do seu bom tesouro, ou as coisas boas que tem lá, ou as coisas ruins que tem lá. Cada um manifesta isso. É por isso que nas nossas mãos não podem haver pedras para acusar. Precisa ter uma mão que levanta, uma mão que continua escrevendo na terra. Sabe o que significa isso? Nós fomos criados do pó da terra, e Jesus, Ele continua escrevendo em nós uma nova história. Ele continua escrevendo em nós
uma história de vida, de cura, de esperança, de libertação, de paz, de entendimento, de sabedoria, de direcionamento, de revelações. Ele vem escrevendo em nós, Colossenses capítulo 3, no verso 13, diz assim: olha, sejam compreensivos uns com os outros, e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Mateus 6,14 diz: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. É muito fácil enxergar os pecados dos outros e difícil de enxergar os meus próprios pecados. Nós pecamos a varejo e pedimos perdão em atacado. Fazemos um pacote: Senhor, perdoa-me por todos os meus pecados. E sabe qual é a forma que nós nos achegamos a Deus e a nossa aliança continua firme, continua intacta? É através do arrependimento, através do pedido consciente de perdão. É através da nossa consciência, porque o Senhor sabe exatamente o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que nós vamos fazer. Mas nós não podemos ficar limitados por uma reputação, não podemos ficar limitados por aquilo que vão pensar de nós, sendo que Deus sabe exatamente quem nós somos. Nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos liberar pessoas, nós precisamos manter a comunhão. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ele fala, olha, tentando lembrar o outro versículo, que nós precisamos manter a comunhão. O que é, meu Deus, me ajuda aí, ministros. Se eu não me engano está em Hebreus. Ele vai falar assim, olha, mantenham a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Acho que é isso. Hebreus alguma coisa. Sabe o que a graça faz? A graça não ignora o pecado, mas ela oferece redenção. Hebreus 12,14. Esforcem-se para viver em paz com todos. O que ele está direcionando aqui? Olha, se esforce. Se esforce. Que é fácil viver com pessoas? Não é fácil. Para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça, ela não ignora o pecado, mas oferece a redenção. Jesus, ele está sempre pronto a perdoar, mesmo quando todos nos condenam. Quando Deus perdoa, Ele não faz como um juiz que absolve o réu, mas como um pai que recebe o filho de volta. Está entendendo? Estão entendendo? O Senhor, Ele olha para ela e diz no verso 11: eu também não te condeno, vai e não peque mais. Eu termino aqui. Perdão não é permissão, é transformação. Perdão não é a liberação para você fazer tudo o que você fez novamente, e nem viver debaixo daquele jugo onde pessoas fizeram tudo aquilo com você novamente, mas é transformação. O perdão de Jesus sempre vai vir com um chamado para a santidade. A mulher, ela não é libertada dos seus acusadores, daquela condenação, para continuar no erro, mas para viver uma novidade de vida. Só quem foi alcançado pela graça, meu irmão, vai viver uma vida totalmente diferente. Então, nós não podemos desprezar essa graça. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor, Ele manifestou essa graça em nós. Talvez você tenha buscado o Senhor muito mais do que muitas outras pessoas. Tem entregue ao Senhor muito mais do que muitas pessoas. E pode ter a certeza que tem uma recompensa para vocês. Talvez essas pessoas não vão
se lembrar de manifestar a graça, de liberar através do perdão. E talvez esse conhecimento ele vai vir de você, um profeta Natan na vida de alguém, que vai abrir os olhos daqueles que estão em lugares onde pensa que ninguém viu e que não há consequência para os seus atos. Os profetas dos bons tempos que têm se levantado, fica com seus olhos bem abertos. São semelhantes a esses religiosos que vêm para afrontar, que vêm para acusar, que vêm para apontar o dedo, que vêm para somente falar mentiras e falácias. Isso tem um significado, é juízo de Deus para aqueles que não o conhecem, para aqueles que têm a oportunidade de conhecer, mas não o conhecem. Jesus ele revela a sua bondade, a sua graça, para aqueles que desejam viver uma nova vida com Ele, viver agora em santidade, e não voltar às velhas práticas. Aqueles homens, eles não trouxeram o camarada que estava com a mulher. E cadê o camarada? Só trouxeram a mulher. E os dois deveriam ser condenados, de acordo com a lei. Mas Jesus ele estabelece a essência da lei. Então, observe as Escrituras e veja que na Escritura existe muito mais profundidade do que quantidade de versículos a serem lidos, do que uma simples história ou um fato que aconteceu. Está tudo registrado, e nós precisamos com muito temor entender o que o Espírito Santo ele está falando à sua igreja. Essa história de Jesus, ou este fato, mostra como Jesus trata o pecado e o pecador, com verdade, mas também com amor. E nós precisamos nesses dias ter o mesmo coração de Jesus. Amém, igreja? Se coloque em pé nessa noite. Quero orar com você. Jesus nos convida hoje a largar as pedras, a receber o seu perdão e a caminhar em santidade. Solte hoje as pedras da acusação. Solte hoje.